A serva de Dios Madre Leonia y su infancia con la familia. Madre Leonia Milito, civilmente llamada por María, nació en la ciudad de Sapri, provincia de Salerno, Italia, en el día 23 de junio de 1913. Sus padres cristianos praticantes se llaman Gabriele Milito y Ana María Grisi. Tuvieron 6 hijos, siendo María la tercera hija de esta pareja. Ella fue bautizada en la Iglesia Matriz Inmaculada Concepción en el día 20 de julio de 1913. Por el motivo de la Primera Guerra Mundial, la pequeña niña fue morar con sus abuelos maternos en la ciudad de Trecna, provincia de Potenza, Italia, durante su primera infancia. Su padre foi para a guerra e seus abuelos a levaram consigo para que sua mamá se quedasse com os outros hijos maiores, em Sapri. Foram anos difíceis, pero ajudaram a futura Madre Leonia a empezar uma personalidade forte, de guerreira, de mulher destemida, de solidária com o sofrimento da humanidade. En el retorno de su padre para casa por el final de la guerra, María também volvió para casa paterna em Sapri e empezó seus estudos en la pré-escola infantil e la catequesis para la primera comunión. En 13 de junho de 1920, ella recibió con alegría y gratitud la primera Eucaristía. En el año seguinte, en 20 de agosto de 1921, foi crismada. Ella sempre foi assídua a los sacramentos da Eucaristia e da la confissão e acompanhava sua madre nas atividades de la paróquia e serviços caritativos. A los 16 anos de idade, la joven María participou de retiro de la Acción Católica y escuchó del sacerdote que hacía una pregación a decir: quien tem tiempo todavía no espera tiempo. No había refletido aún cuál sería su futuro. Estaba tranquila y feliz con sus padres y hermanos que le querían tanto bien. De repente, en su corazón, escuchó la voz del Señor que le decía: deja tudo y sígame. Como religiosa misionera. María quedou-se assustada com a experiência de fé que cambiou sua vida e percebeu que a missão seria árdua e sublime ao mesmo tempo. Durante 4 anos hizo seu discernimento espiritual e ao mesmo tempo auxiliava a sua madre em los trabalhos de la casa. Estudava piano clássico, bordado, costura. Participava da sociedade e colaborava na catequesis. Ela era uma líder da Acción Católica e preocupava-se na formação de los valores cristianos de las outras jovens de sua idade, e aún que puderam viver a caridade com os mais pobres. Em 18 de junho de 1935, María Leonia, superando a resistência de seu padre e hermanos, que não desejavam todavia que seguisse o caminho da vida religiosa, pero acompanhada por uma hermana religiosa de sua cidade, María Leonia se escapou de sua casa e ingressou no convento de las Hermanas em Secondigliano, Nápoles, Itália, sendo recebida para empezar seus estudos em el Instituto de las Pobres Hijas de Santo Antônio. Em seus escritos, ela afirma que a insistente voz de Jesus lhe dizia: "No vim para los justos, pero para los pecadores." Ingressando em este instituto para ser esposa de Jesus crucificado, seu diretor espiritual, Padre Alejandro Melitian, testemunhou que ela possuía uma firme e decidida vocação para a vida religiosa, nobreza de sentimentos e estava aún preparada para realizar o projeto de Deus em sua vida, em sua vocação
y misión. La formación cristiana, moral y religiosa que aportaba María Milito, recebida desde su familia en Acción Católica, abrevió el tiempo de experiencia formativa inicial en el Instituto de las Pobres Hijas de San Antonio. A joven María ingresó en el noviciado en 11 de dezembro de 1935, cuando recibió el hábito religioso franciscano y el nuevo nombre. Pasaría a llamarse Leonia, en honra a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por amar mucho a Jesús, ya desde el principio del noviciado fez el voto particular de víctima reparadora para la Iglesia, pelos pecadores y pelo instituto a que pertencía, asociándose a la obra de la redención. En el final del noviciado, Leonia, que tenía recibido encargo de auxiliar de maestra de novicias y postulantes, fez sus votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia en 14 de dezembro de 1936, para ser toda y para siempre de Dios y servir los hermanos y hermanas. Su misión se desarrollaba ainda más en los años seguintes, cuando fue designada por sus superioras para formar nuevas hermanas en su instituto. Y aún debería salir por las calles para pedir limosna para a manutenção de las hermanas e de los niños pobres. Durante a Segunda Guerra Mundial, Madre Leonia enfrentou com coragem e fortaleza os bombardeios e peligros morais para ajudar o instituto e os pobres. Em seu trabalho generoso promoveu a vida. Foi aberto o primeiro orfanato para os niños e a mesa chamada Comedor de los Pobres. Ele edificava a todos com seu testemunho de humildade e caridade, com sua vida de oração e ação, com a sonrisa, lleno de amor e perdão para as pessoas que não entendiam sua missão. Em el ano de 1946, com o apoio de sua superiora general, Madre Leonia adquiriu um antigo monastério para a formação de las futuras religiosas, em Pontecorvo, em centro histórico de Nápoles, Itália. Em aquela casa, abriu e dirigiu com amor e sabedoria diversas obras: o pensionato estudantil para as jovens, a escola para o ensino fundamental, o educandário interno para os niños órfãos de guerra, os cursos de artes manuais e atividades pastorales, formando as jovens hermanas para a missão da Igreja e da sociedade. Foi ali mesmo que começou sua história de amor com o Brasil, quando uma de suas novícias para a Navidade em 1949 escreveu a seu tio Frei Valentim, missioneiro em el interior do estado de São Paulo. Em aquela ocasião, Madre Leonia tive a inspiração de colocar junto na carta suya, expressando a este sacerdote o desejo de ajudá-lo em esta missão brasileira. Em agosto de 1952, este sacerdote, Frei Valentim, respondeu que enviasse urgente as hermanas para começar uma casa em la ciudad de Matão, estado de São Paulo, a pedido del párroco Padre Nestor Antônio Romão. O governo general do instituto aprovou a fundação e encargou Madre Leonia para realizar a abertura da casa e preparar as primeiras hermanas que chegaram a esta cidade em dezembro do mesmo ano. Finalmente, em julho de 1953, ela mesma, Madre Leonia, foi enviada para acompanhar um novo grupo de hermanas e organizar melhor a missão. Nos meses em que ficou no Brasil, abriu 4 casas, deixou tudo organizado e retornou para seu campo de trabalho em la Itália, convicta de que as bendições divinas sobre o instituto e de que a missão santificaria as pessoas. Pero durante sua breve permanência em el Brasil, muita coisa cambiou em seu instituto de origem em la Itália.
Foi eleito um novo governo general que não compreendia todavia e não aceitava aquela missão além fronteiras. Madre Leonia sofreu provações, incompreensões por causa de esta missão, pero superou com a força, fé, obediência, humildade, perdão e caridade. Em junho de 1954, os superiores, percebendo seu amor e disponibilidade missioneira, la enviaram para coordenar a missão no Brasil. Su dinamismo, su liderazgo, su força espiritual e humana, muito colaboraram para o êxito de esta missão em favor de los mais pobres e da igreja local. Por entanto, enquanto se quedava em esta missão em el Brasil, compreendeu que para ser fiel ao projeto de Deus, para sua vida religiosa missioneira, deveria separar-se do Instituto de las Pobres Hijas de San Antônio. Madre Leonia por alguns anos refletiu, discerniu com as autoridades eclesiásticas sobre os apelos do Espírito Santo que sentia em seu coração para responder às urgências missioneiras da Igreja no Brasil e o clamor de los pobres. Em 1956, ela mesma pediu a separação do antigo instituto para evangelizar e servir os mais pobres. A Igreja lhe concedeu a dispensa dos votos religiosos e a liberação de todo vínculo com o Instituto em julho de 1957 e encargou Dom Geraldo Fernandes para acompanhar Madre Leonia e as irmãs que estavam com ele no Brasil e queria permanecer fiel à vocação missioneira. O Senhor, que pode fazer de dois pueblos um só, também pode criar de um instituto antigo uma nova congregação na Igreja, com um novo carisma missioneiro e claretiano. Foi assim que Madre Leonia e Dom Geraldo começaram uma nova comunidade, uma nova congregação, que se fundou em Londrina em 19 de março de 1958. Para servir os pobres da Igreja, evangelizar por todos os meios possíveis e viver o lema bondade e alegria. Em Londrina, Paraná, Brasil, Madre Leonia começou na vida nova. Com as irmãs atendia a los pobres, los doentes, los idosos e aún visitava as famílias uma a uma. Formou catequistas, criou e instruiu o grupo de las Hijas de Maria, los congregados marianos, la Cruzada Eucarística, e aún improvisou a capilla missioneira para a celebração da Eucaristia e o rezo del terço com o pueblo, coordenando assim as atividades de esta capilla. Su dinamismo missioneiro se extendeu para as cidades vizinhas, para instruir catequistas e outros movimentos juveniles, apresentando os valores da vida cristiana, hasta que o Senhor la escolheu e lhe confiou a missão de fundadora e superiora general de la nueva congregação en la Iglesia. Em 19 de março de 1958, inspirados por el Espírito Santo e com a aprovação da Igreja, Madre Leonia e Monsenhor Geraldo Fernandes, obispo de Londrina, fundaram a Congregação de las Misioneras de San Antônio Maria Claret, sendo esta a oitava rama de la grande família claretiana empezada por San Antônio Maria Claret. Para Madre Leonia, esta nova congregação surgiu do lado aberto de Cristo e quase junto com o Concílio Vaticano II, como afirma o fundador Monsenhor Geraldo, indicando a nova concepção de vida consagrada. Em sua missão de fundadora e superiora general, Madre Leonia, em comunhão com a Igreja, transmitiu à congregação, a suas hijas, a la missão, a la gente que se aproximava, a espiritualidade eucarística, a corte mariana, o carisma missioneiro recebido do Espírito Santo. Ele testemunhou e formou a suas hijas em el discipulado de Jesus Missioneiro Redentor
buscando vivir la santidad, el anuncio del Evangelio, el servicio de la caridad a los pobres, los más pobres, en el mundo inteiro, com bondade e alegria. Sua árdua e sublime vocação, como madre e mestra espiritual de las hijas e companheira em sua missão, foi vivida em el amor que espera e crê. Ela doou sua vida pelas hijas, pelos mais pobres, testemunhando em cada dia o discipulado de Jesus. Descreveu sua experiência dizendo: "Quanto custa construir uma hermana de fibra, uma hermana fuerte? Quanto custa amar quem sofre? Quanto custa construir uma santa? Custa e como. Pero tudo é possível para quem quer." Ela queria e acreditava em Deus e em las personas que o Senhor colocava em seu caminho. E como peregrina del amor, percorreu o mundo desejosa de encender a llama do amor de Deus em el coração de todos, consumindo sua vida e iluminando. Esta profecia e este dinamismo surgia de la intensa vida de oração diante do Santíssimo Sacramento. Ela passava muitas horas em adoração eucarística, em la madrugada, como las mujeres del alba, para servir em el dia a quem dela necessitasse. Cultivava com amor filial a devoção ao coração de Maria, la escucha e la prática constante de la palabra de Deus, la vivência de los sacramentos e del mandamento del amor, unindo com fortaleza e equilíbrio la oração e la ação, fazendo da vida uma prece e de la prece missão com Jesus para o bem da humanidade. Sua espiritualidade potencializou suas qualidades humanas, la prática das virtudes, la liderança e as relações que promovem comunhão com Deus, com a igreja e com os irmãos. Assim expandindo a nova congregação hasta os 5 continentes. Ela e o fundador obtiveram da igreja a aprovação pontifícia desta nova família religiosa e aún a aprovação definitiva da Constituição, que é o código de vida de las misioneras claretianas como um caminho de santidade. Como superiora general, Madre Leonia, em los 22 anos que estuve delante da congregação, começou quase 100 casas e mais de 100 obras missioneiras em el Brasil e em outras nações como Itália, Suíça, França, Alemanha, Costa del Marfil, Gabão, Austrália, Argentina e por fim loaria o envio de las hermanas para o estado de Kerala em la Índia, completando os 5 continentes. Seu objetivo para abrir as casas e obras com apoio do fundador da igreja local e de las hermanas sempre foi o mesmo: evangelizar a todos e servir a los mais pobres, las crianças huérfanas ou necessitadas de um lar, escolas maternas de primeiro grau, abrigo para os ancianos desamparados, hospitais, centros missioneiros para atender a juventude e as famílias. Além de todo o trabalho em diversas pastorales da igreja, onde atuavam suas hijas. Por ser toda de Deus, Madre Leonia escuchava e respondia ao clamor de seus filhos e o Senhor a tornou fecunda sua missão. Em 1980, tinha visitado a maioria das casas de las hermanas em el Brasil, encontrando muitas hijas para uma conversa espiritual e hecho as suas últimas fundações em la Argentina. Estava com sua valisa pronta para seguir sua missão hasta o continente europeu, africano e em la Oceania, aonde visitaria as hermanas em la Austrália e, se possível, chegaria na Índia, para onde enviaria novas hermanas. Pero, em 22 de julho de 1980, o ángel del Senhor a encontrou a caminho. Ela faleceu em missão num acidente automobilístico,
cerquita de Londrina. Su vida es una bendición a la iglesia y al reino de Dios. Ella ensina que es necesario correr el riesgo de ir y evangelizar, saliendo de nosotros mismos para amar y servir. Para ella, santidad es amor que se doa como Jesús lo hizo. Ella percorreu el mundo como una mujer del advento que la anuncia a Jesús com Maria. A mulher da Páscoa que com Jesus missioneiro e redentor renueva a vida e a esperança a donde passa. A mulher del Pentecostés, possuída por el Espírito Santo, que testemunha ao mundo a beleza do amor de Deus e da santidade em cada dia. A Santa Madre Leônia, como disse Monsenhor Geraldo Fernandes, nos convoca a sermos hijas e hijos de la Iglesia, a amar com amor universal a todos, sobretudo os mais pobres, os mais frágiles, haciendo de nuestra vida una página del Evangelio. Sus pies no tocaram o mundo inteiro, pero ela chegou em todos os lugares e continua chegando com su coração, com la oração de tantas personas, com la bondade e alegria de sus hijas. Ella antecipou a invitação del Papa Francisco para vivirmos las bem-aventuranças de Jesus. E como bem-aventurada, é exemplo para todo o povo cristiano, chamado a ser santo, como o Padre Celeste lo é. Ella, a padroeira de la vida en el tránsito, la mujer sabia del Evangelio, puede nos enseñar a ser da vida una misión a serviço de la Iglesia y del reino de Dios. A causa de beatificação e canonização de la sierva de Deus, Madre Leônia. Os santos e santas canonizados por la Iglesia reflejan la luz de Cristo en el mundo. Eles passaram a vida haciendo el bien, ajudando Jesus a curar, promovendo, edificando los hermanos e haciendo resplandecer el mundo la belleza de las virtudes cristianas ou del martirio por amor a Cristo. Los santos são figuras que fascinam a humanidade. Eles vivem el discipulado de Jesus e realizam com simplicidade, perseverança e alegria o bem que Deus quer para seus filhos e hijas. Aún Madre Leônia, declarada sierva de Deus por la Iglesia, es candidata a la honra de los altares. Durante su vida, atraiu las personas para Jesús con su testimonio de santidad, toda de Dios a serviço de la humanidad. Ella hecho e continua haciendo lo bien a todos. Viveu as bem-aventuranças de Jesus e praticou com amor e generosidade as obras de misericórdia. O conhecimento de sua vida e virtudes, de suas obras, missão e escritos espirituais nos encantam e ajudam no crescimento espiritual e em el amor a la Iglesia e a los hermanos. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica para a chamada à santidade em el mundo atual, diz que as bem-aventuranças são critérios de la genuína qualidade evangélica de los fieles e candidatos à glória de los altares. La futura santa del estado de Paraná, Brasil, a serva de Deus Madre Leônia, viveu e ensinou a viver com generosidade a santidade cristiana, sendo ela mesma uma persona mansa, humilde, misericordiosa, pura de sentimentos, pobre de bens materiais, pero rica de la gracia de Deus. Ela teve fome e sede de justiça, fortaleza para amar e perdonar a todos. Foi fiel ao mandato do Divino Mestre. A Congregação de las Misioneras de San Antônio Maria Claret e a Arquidiocese de Londrina, Paraná, iniciaram a causa de beatificação e canonização em março de 1998,
en la celebración eucarística presidida por el arcebispo Monsenhor Albano Bortoleto Cavalli. La fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de Madre Leonia se concluyó con éxito en 19 de outubro de 2003 e o processo diocesano foi aprovado pela Congregação para as Causas de los Santos em lo Vaticano em enero de 2004. A fase romana está em andamento e deve ser concluída os estudos sobre a vida e virtudes heróicas de la sierva de Deus, aún este ano. Em seguida, a Igreja Madre Mesa de la Verdad, a luz de la fé, de la certeza moral de los teólogos sobre as virtudes vividas por Madre Leonia em grau heróico, pedirá a lo Santo Padre que a declare venerável. Em el futuro, se for comprovado um milagre por sua intercessão, ela será beatificada, se Deus queira, também canonizada. Los santos como la sierva de Dios, Madre Leonia, siguen en el cielo la misión que iniciaram en la tierra. São nossos intercessores e modelo de santidade para nós outros que aún estamos a caminho, atualizando en el tiempo la presencia de Jesús entre nosotros. Madre Leonia nos enseña a sermos autênticos discípulos e missioneiros de Jesus, fieles a nossa vocação cristã, e a viver a caridade, a solidariedade com todos, pero com os mais necessitados, semeando bondade e alegria por os caminhos do mundo. Com Madre Leonia, a Igreja sente-se chamada a ser missioneira em salida, em constante processo de santidade que é amor, que é a ternura de Deus Padre, que prepara um tempo de graças a seus filhos. E se no passado Madre Leonia levou a semilla do Evangelho para o mundo, no futuro o Senhor hará com que muitas pessoas se voltem para Ele por intercessão de Madre Leonia, a que nós outros queremos invocá-la como beata e em seguida como santa. É dom e graça para a humanidade. Contribuamos com a causa de Madre Leonia. Ajudemos as pessoas a conhecê-la, a aproximar, a aprender de ela estas virtudes. E aún que as pessoas a invoquem, pedindo graças, milagre e que sejam comunicadas. Este é um momento muito importante para o Vaticano. Todo é recorrido a que nós outros podemos contribuir para um grande milagre que neste momento é necessário para declará-la ou beata ou santa. Sierva de Deus, Madre Leonia, interceda por nós outros. Amém.